Realço ainda em nossa gestão o compromisso com a plena liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento e de expressão. Princípios devem se converter em ações concretas. Para isso, cumpre também fortalecer o ambiente institucional do Supremo Tribunal Federal, por meio de iniciativas estruturadas de valorização e bem-estar dos servidores. Introduziremos novos mecanismos aptos a propiciarem mais estreito diálogo entre conhecimento e experiência, entre teoria e prática, pavimentando caminhos entre o Poder Judiciário e a academia. Para tanto, endereçaremos nossos esforços na instalação de um centro de estudos constitucionais. Desde já, com essa finalidade, a presidência passa a contar com uma específica assessoria acadêmica. Também fomentaremos a institucionalização digital da transparência como plataforma de acesso a dados, antes de levarmos a efeito e, ao mesmo tempo, levando a efeito projetos voltados para as relações institucionais com atenção prioritária aos países da América Latina. Publicidade e acessibilidade à informação precisam andar juntas. Vamos incrementar essas diretrizes, adotar critérios públicos com dados e relatórios mediante uma matriz de relevância da pauta. A pauta é da instituição e não apenas da presidência. Desse modo, a presidência se orientará por uma agenda de julgamentos construída de forma colegiada, que privilegia as ações em que a Corte reafirme seu compromisso com os direitos humanos e fundamentais. Nossa comunicação, prosseguindo os passos da gestão que tenho a honra de suceder, se dará por meio da linguagem cidadã, promovendo transparência, proximidade com a sociedade e credibilidade institucional, valendo-nos das ferramentas que colorem as possibilidades criativas da arte e da cultura. Para tanto, criaremos uma rede nacional de comunicação do Poder Judiciário. Há também para todo o Poder Judiciário brasileiro um grave desafio. Cumpre vigiar o cupim da República, como denominou Ulisses Guimarães, porquanto devem os gestores e titulares das funções públicas em geral, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, portanto, de todos os poderes, resistir aos apelos de Circe, que mesmeriza e distorce o espírito republicano. A resposta à corrupção deve ser firme, constante e institucional. O judiciário não deve cruzar os braços diante da improbidade, como procurei fazer em todas as investigações que passaram pelo meu gabinete. Os procedimentos foram dentro das normas legais, com atenção ao devido processo, ampla defesa e ao contraditório. Ninguém está acima das instituições, sejam juízes, sejam parlamentares, sejam gestores públicos. Elas são imprescindíveis e com elas todos nós e todos os poderes somos melhores. O Brasil é plural. Não devemos também ser indiferentes. O judiciário não deve ser indiferente às legítimas aspirações dos setores produtivos, motores fortes para o desenvolvimento econômico e social do país. É também nosso encargo observar e fazer cumprir os mandamentos constitucionais da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano decente e na livre iniciativa, a fim de assegurar a existência digna conforme os ditames da justiça social. Vivemos tempos de novos desafios para a institucionalidade. A manipulação da informação, frequentemente potencializada nas plataformas digitais, e a desinformação testam as nossas instituições. A revolução digital não é um fim em si mesmo. Ela deve estar a serviço da cidadania e da inclusão.
Quanto mais digital, acessível e transparente for, mais se aproximará o judiciário do povo, ao mesmo tempo que reduz barreiras e amplia a compreensão pública sobre sua atuação. Aprofundaremos o objetivo de estruturar a transformação digital do judiciário, a partir da governança de tecnologia e foco nos usuários dos serviços públicos digitais. Praticaremos a transparência ativa com dados estruturados e acessíveis. Também é hora de ouvir mais. Grupos vulneráveis não podem ser ignorados. A escuta é um dever da justiça e com a garantia do espaço de autodeterminação das origens plurais das pessoas, povos e comunidades em igual dignidade. O século XXI amanheceu doente. A natureza nos interpela e reclama seus direitos. A justiça socioambiental tem um grande débito a saldar com a crise climática, pois a Constituição de 88 consagrou a proteção ecológica como encargo do Estado e da sociedade. Por isso, não há justiça sem compromisso ambiental. Às comunidades indígenas são endereçadas as proteções constitucionais e seus direitos originários às terras tradicionais. E no âmbito e no limite de nossas atribuições, estaremos atentos aos correlatos deveres de um tribunal constitucional nesse tema, a fim de que a Constituição seja efetivada para assegurar esse direito que compreende respeito integral às suas culturas, línguas e crenças e formas próprias de organização. Diversos objetivos estratégicos também nos guiarão no Conselho Nacional de Justiça. Aqui também voltaremos ao básico. Vamos realçar o perfil de controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça e seu propósito de promover políticas públicas judiciárias à luz de sua atividade e fim. A partir de uma institucionalidade responsável, insere-se o CNJ como órgão central na atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe prevenir, detectar e corrigir condutas potencialmente desviantes e desenvolver mecanismos de atenção aos riscos de integridade, bem como atuar com transparência sobremaneira ativa na interação entre os diversos ramos do setor público e privado. Dadas essas premissas, cumpre avançar e dar um passo a mais. Porquanto se torna oportuna a criação de um observatório de integridade e transparência, que possa dar conta de reunir, analisar e agir com presteza em favor da legitimidade do Poder Judiciário brasileiro. Impende também não só manter, como aprofundar o enfrentamento da hiperlitigiosidade e da morosidade processual. Partiremos da meta já bem estruturada na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso quanto à redução da litigiosidade com enfoque inicial em previdência, execução fiscal e maior uso de precedentes. Prosseguiremos com afinco para o estímulo de soluções não judicializadas de controvérsias. Não se pode ainda esmorecer com os dramas da justiça criminal, traço comum a todas as administrações que me antecederam, desde a pioneira atuação nos mutirões carcerários de nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, até a recente homologação do Plano Pena Justa na gestão do ministro Roberto Barroso. Assento que quem é conivente com os abusos do cárcere alimenta o crime organizado. Segurança pública e direitos fundamentais não são opostos, são complementares. Sem segurança não há paz, sem paz
não há justiça. Quanto à macrocriminalidade, será estudada a formação de uma rede nacional de juízes criminais com competências sobre organizações criminosas. No combate às organizações criminosas, sejam mafiosas, empresariais, institucionais ou em rede, inclusive no domínio ambiental e transnacional, proporemos a análise de um tripé de ações imediatas: mapa nacional do crime organizado, mapa de gestão das unidades especializadas e pacto interinstitucional para o seu enfrentamento. Em paralelo, manteremos o foco nos crimes dolosos contra a vida e em delitos digitais que hoje tanto afligem a sociedade. Iremos articular a proteção de direitos humanos com o sistema interamericano, bem como atentar para a primazia de zelo com os direitos sociais, o trabalho decente, a vida digna, a infância, a juventude e a proteção das famílias. O Brasil tem compromisso vinculante com tratados e convenções internacionais de direitos humanos e deve olhar com o devido respeito ao constitucionalismo latino-americano para sorver conhecimentos e experiências, sobretudo com nossos países vizinhos e irmãos. Disse-lhes há pouco que só pude estar aqui porque alguém por mim não esmoreceu e tive e ainda tenho companhia de passo firme. Sou devedor do crédito que me foi concedido. As mulheres conhecem bem as dificuldades que uma sociedade ainda carimbada pela desigualdade de gênero lhes impõe. Por isso mesmo temos um encontro marcado. Minhas cordas vocais também agradecem a pausa dos aplausos. Por isso mesmo tenho um encontro marcado com esse âmbito da igualdade e o judiciário não se furtará desse dever, a este dever. Em nossa gestão no CERN sempre estará a infância, porque acreditamos, como sempre acreditou, o saudoso juiz Edinaldo César Santos Júnior, que no melhor interesse das crianças, observá-las como prioridade absoluta e essencial e no Brasil uma missão constitucional. Devemos colocar a infância e a juventude, a proteção dos idosos e da mulher contra as inúmeras formas de violência no alto das prioridades do sistema de justiça e na promoção das políticas públicas judiciárias. Enfrentar o feminicídio deve significar que estaremos pelas famílias e pelas mulheres em toda parte e por todas elas. Também por isso, a atuação será por diretrizes judiciárias em prol do direito pleno à saúde. Simultaneamente, ali estaremos com o olhar voltado para as pessoas com deficiência e para as vulnerabilidades das minorias e de quem sofre violência, quer seja física, simbólica ou psicológica. Senhoras e senhores, registro aqui a minha especial saudação à magistratura brasileira. Conte com esse Supremo Tribunal Federal para garantir a independência e autonomia do Poder Judiciário. Uma sociedade que não tem justiça independente e autônoma vive do arbítrio, cultiva a hipocrisia e perde a igualdade. A nossa credibilidade é diretamente proporcional à capacidade de, por meio do processo e da atuação proba e imparcial, dar respostas jurídicas, técnicas e adequadas à realidade. A legitimidade do sistema de justiça está na sua capacidade de respeitar e fazer respeitar a Constituição, protegendo-a e tornando-a viva e compreensível no seio da sociedade. Cabe a nós, juízes, não apenas resolver conflitos, mas também construir um ambiente estável, previsível e confiável para as relações sociais e econômicas. Colha a oportunidade para relembrar
que o judiciário é lugar para vocações genuínas e de serviço público integral. É um poder a serviço da sociedade. Juízes educam por seus exemplos. Servidores públicos que somos, temos direito a um padrão remuneratório digno, que ao mesmo tempo assegure independência funcional e não perpetue privilégios, nem deixe diluir seu senso de propósito. Transparência é a chave quanto às modalidades de remuneração. Nosso respeito intransigente à dignidade da carreira irá ser intransigente na mesma medida para conter abusos. Responder assim ao chamado da magistratura é abraçar um ofício que exige tanto conhecimento técnico e equilíbrio quanto firmeza moral, espírito público e profundo compromisso com os princípios mais elevados da moralidade de uma sociedade justa, livre e solidária. Todo juiz brasileiro é um magistrado constitucional e veste com independência a toga do sistema interamericano de direitos humanos e fundamentais. A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um judiciário submisso, seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção. Senhoras e senhores, rendo aqui minha homenagem aos que vieram antes, familiares, mestres, e aqui nesse tribunal, especialmente ao saudoso ministro Teori Zavascki. Uma homenagem especial realço à ministra Rosa Weber, nome que se inscreveu na história como escudo vigilante erguido na salvaguarda dessa instituição. Agradeço aos meus colegas de tribunal, ministra Carmen e colegas ministros, e eu faço enternecido com esses mais de 10 anos de convivência e aprendizado. A todos os meus colegas, minha gratidão genuína. E aos ministros de ontem, de hoje e de sempre, aqui presentes de modo especial, um gesto de sinceras graças. Agradeço também a servidores e os servidores deste tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. E, como não poderia deixar de ser, agradeço aos servidores de nosso gabinete, que estão ouvindo isso e sabem que terão um serviço redobrado a partir de hoje à noite. Senhoras e senhores, não alimento a ilusão de que seremos capazes, no átimo de nossas vidas, resolver todos os dilemas que nos assolam. Nossa expectativa é bem simples. Mesmo no dissenso, até mesmo no conflito, almejamos conviver sem renunciar à paz. É a democracia que materializa esse ideal. Sem embargo, é a institucionalidade e a justiça que o tornam possível. Era o lema de Dalmo Dallari na Comissão de Justiça e Paz. Lá se dizia e se diz: se queres a paz, trabalha pela justiça. A justiça no Brasil hoje, somos mais de 18 mil juízes, selecionados em sua imensa maioria por rígidas provas de concurso público. Por influência da família ou por determinação própria, são brasileiras e brasileiros que acreditaram nos estudos e sonharam em contribuir com o futuro do país. Cada uma dessas pessoas guarda em seu percurso a memória de suas raízes, honra a ancestralidade e constrói o seu projeto de vida e se autodetermina, entregando-se a esse chamado da justiça. Creiam,
onde estiver no Brasil um juiz ou uma juíza, considere-me ali, ao seu lado, em defesa de suas garantias e funções. Não estarão só. Assumo essa missão com a mesma determinação que fortalece mães que criam os filhos quase sozinhas, que revigoram quem resistiu à repressão e quem proclamou a justiça mesmo ferido. Eles acreditaram, seus filhos ainda acreditam que este país pode ser melhor e mais justo, e eu também creio. Estamos preparados. Não nos falta tenacidade e propósito. Nossa gestão carrega com todas as forças a esperança de que manteremos o contrato fundado pela Constituição, desde o preâmbulo, para proteger os direitos sociais e individuais, a liberdade e a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça numa sociedade fraterna, plural e sem preconceitos. Agradeço em especial a minha família. Gratidão é pouco e não diz tudo o que se inscreve perene em meu coração. Aqui vos fala o fruto amoroso de vosso ventre, ser vivente que se verteu em pessoa e sujeito pelas três forças femininas de nossa casa, a mãe e suas duas filhas. Essas mulheres em família não apenas construíram os seus companheiros uma casa e um abrigo, mas deram a todos nós as chaves para abrir o futuro que se embala em genros, netas e neto. Manterei comigo nesta gestão a imagem nítida daquele juiz que vi na minha infância e que habita em mim, tendo como paradigma o encontro naquela manhã de sol e poeira em Toledo, no oeste do Paraná. Bem-haja a magistratura que merece esse respeito. Bem-haja quem ensina por suas ações e comportamentos. Tal como a família na casa comum, para lembrar Papa Francisco. O país anseia por um futuro em que se possa respirar mais respeito e mais justiça, mais fraternidade e mais solidariedade. A nação brasileira merece mais e melhor. E o judiciário, tal como o filho que nunca foge à luta, se alça em sua missão institucional sem dela se desviar. O presente nos interpela, o amanhã nos convoca. Para isso, aqui estamos. Muito obrigado.